É muito complexo. Mas você viu isso, tá bom? Você viu um reptiliano encarnado em um corpo humano. E no dia que eu vi a pessoa mesmo, que é a pessoa mesmo, que ele é muito bom, gente, pessoa boa. Ele sentiu durante a noite que alguém jogava ele contra a parede. Tipo, como se tivesse querendo levar ele embora, sabe? E aí ele pegou e contou. E eu fiquei mais em choque ainda, mas eu não consigo conversar. Não, tem muitos casos mesmo, viu? Pode ficar tranquilo, tem muitos casos desses aí. E o assunto é longo para poder resolver isso aí. Bem, a lei do choque no tempo. Lembram que eu falei para todos vocês daquela situação em que você leva um espírito para o passado e leva um espírito para o futuro? Todas as vezes eu falei que você tem que trazê-lo de volta. Muito importante. Você tem que trazer o espírito de volta sempre. Seja em que situação, se você levou ele para o passado ou levou ele para o futuro. Porque essa lei do choque no tempo, ela é ferrenha. E o espírito pode sofrer muito se você desacoplar ele do médium e eles tiverem uma outra fração de tempo e espaço. Sempre traga ele para o presente. Levou para o passado para ver alguma coisa, traz para o presente. Levou para o futuro para ver alguma coisa, traz para o presente. Levou para o passado para desfazer uma iniciação magística, traz de volta para o presente. Nunca deixe um espírito, nunca desacople ele do médium estando em uma outra frequência, em uma outra linha de tempo e espaço. Por quê? Porque ele pode sofrer um processo de ovoidização imediato. O agregado espiritual dele é completamente desintegrado. E aí ele vai vibrar somente do corpo mental para cima. E aí ele vai virar um ovoide. Certo? O corpo astral dele será destruído. É uma questão de parar para pensar. Você leva ele para 300 anos para o futuro, para mostrar para ele a consequência da ignorância dele em 300 anos no futuro. Aí ótimo, você desacopla ele lá do futuro. Ele vai sentir a sensação que seria de 300 anos de sofrimento em escala, aumentando de uma vez. Ele vai sentir isso de uma vez. São 300 anos de dor. É como se você, em vez de descarregar um caminhão de tijolo, jogando um tijolo por vez na cabeça dele, você pegasse um caminhão de tijolo inteiro e descesse em cima dele. Bum! Você vai destruir o corpo astral dele. E você vai trazer muito sofrimento para ele. E aí, o que isso gera para você? Gera energia negativa. Você, culposamente, não foi dolosamente, que você não queria isso, mas culposamente provocou a dor e o sofrimento para ele. Você foi ou negligente, ou você foi negligente, ou você foi imprudente, ou você foi imperito, né? Não são os 3 casos de culpabilidade? É imprudência, negligência ou imperícia? Pois é, imperito. Você não tinha conhecimento suficiente para fazer aquele serviço. Negligente, você se recusou a observar essa regra, né? E imprudente, você não estava nem aí. Dane-se. Então, é muito importante essa lei, tá certo? Tem que ser muito bem observada. Nunca deixe um espírito em outra fração de tempo e espaço, tá ok? A lei da influência dos espíritos desencarnados em sofrimento, vivendo ainda no passado, sobre o presente dos doentes obsediados. Os famosos bolsões de sofrimento, os bolsões de passado. É quando uma pessoa vem para poder fazer um tratamento e ela traz consigo um bolsão de espíritos em sofrimento. Por exemplo, é muito comum, principalmente aqui no Brasil, que houve escravidão, aquelas pessoas que foram senhores de escravos, aí tem aquele bolsão de escravos atrás dele querendo vingança, que estão aprisionados nesse sofrimento que eles passaram lá na fazenda, e eles estão perseguindo o antigo senhor, o antigo dono de fazenda, eles estão perseguindo ele. Lugares acontece isso. Oi? Lugar, por exemplo, o tronco, sim. lugar que ficava açoitado. Sim, vou dar um exemplo para vocês.
a Igreja Matriz de Perinópolis. A Igreja Matriz de Perinópolis, as pedras com que foram construídas aquela igreja foram retiradas de um local muito distante. Aquela igreja foi construída com mão de obra escrava. O que houve de escravo que morreu para construir aquela igreja é brincadeira. E vocês não fazem ideia, tá tudo lá. Sério, eu tá não me sinto tão tranquila lá não. Exato, tá tudo lá. Outro lugar que eu tenho certeza que eu não sei se você já foi, mas a hora que você bota o pé lá dentro, você sente a energia negativa. O Museu Cora Coralina lá em Goiás. Por quê? Exatamente. A família da Cora Coralina era a família escravagista. E eles tinham um costume de aprisionar os escravos no porão da casa. Então lá tem esse porão até hoje. Negócio de madeira, do piso de madeira. É estranho, parece que tá fazendo. Exatamente. Tá tudo lá embaixo aprisionado. Tá tudo lá embaixo. Inclusive já tem gente que me pediu: daí vamos lá libertar esses escravos. Eu falei, tá, eu vou chegar lá no museu. Eu vim aqui fazer uma sessão espírita. Vocês deixam? Eu falei, não funciona assim não. Então calma que tudo tem seu tempo. Eu tive numa fazenda que tinha um tronco grosso no chão, quadrado, inclusive bem comprido, e tinha umas argolas. E eu achei que era para estacionar cavalo. Uma coronga, né? Era o antigo tronco de escravos. Nossa, eu sentei daí, eu passei mal. Exatamente. Eu sentei no raio do tronco, comecei a suar frio, eu falando que era insolação, eu falava, não, porque eu não tô nem 10 minutos aqui. Quando eu levantei, eu sentia eles chorando, com dor. Exatamente, bolsão de sofrimento. Aí dei uma rezada, falei, vamos embora. Eles estão ligados a pessoas e a lugares também. Viu? Muito mesmo. Olha, ex-nazistas, é muito comum ex-nazistas, executores nazistas, ex-executores nazistas terem esses bolsões acompanhando eles, tá? E aí a hora que abre a frequência dele, tá lá uma câmara de gás com 500 judeus dentro, sabe? Ex-inquisidores, tá lá aquele monte de gente queimada andando atrás deles. Pessoas que participaram de guerras pesadas, como por exemplo Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Vietnã, sabe? Às vezes você vai abrir a frequência de uma criança que na década de 60 guerreou na Guerra do Vietnã. A hora que você vê aquele monte de vietnamita tudo indo puxado, correndo atrás dele, que eles usaram muito gás sarin e gás napalm lá no Vietnã. E aí você vê aquele monte de gente queimada, porque o gás napalm, ele é um gás que queima, ele é inflamável, né? Ele queimava a pele que derretia. Então, você vê aquele monte de espírito queimado andando atrás da pessoa. Bolsão de sofrimento, esses bolsões de passado. Aí você vai lá e trata todos eles. Aí nós vamos ensinar vocês a técnica para criar o círculo de proteção e contenção e trazer todos eles para dentro desse círculo de contenção e fazer o tratamento com eles direitinho. Tudo isso vai ser passado para vocês, tá bom? Fiquei impressionada 3 dias com os trem que ela traz para mim. Exatamente, é isso aí mesmo. É de jeitinho. É de jeitinho. E várias situações, gente, várias situações. A gente já conseguiu fazer o resgate, o maior resgate que nós já fizemos até hoje foi lá na Cordilheira dos Andes. Nós fizemos um resgate de 3.300.000 índios. Porque a tomada do Chile não foi igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil os portugueses chegaram, mostraram um monte de bandular para os índios, o pajé catava a filha dele e dava para o português casar com ela. Já no Chile não, os índios mapuchos, que são os índios originais do Chile, eles guerrearam com os espanhóis, foi 200 anos de guerra. E os índios mapuchos foram exterminados. Então, o maior resgate que nós já fizemos até hoje foi esse de 3 milhões de índios, 3.300.000 índios lá na Cordilheira dos Andes. Nós fomos lá no Chile fazer esse resgate e nós já fizemos um outro enorme também aqui em Goiânia de mais de 300.000 soldados, se eu não me engano, chineses. Era algo daquele povo japinha daquela região asiático.
que nós fizemos um resgate de mais de 300 mil soldados. O pessoal que tinha evidência, eles viam o setor Gentil Meireles, e o setor Gentil Meireles é uma baixada, tem uma baixada e a parte alta. Eles falaram assim, gente, é tanto soldado que tomou essa baixada aí todinha, tá cheio de soldado. Já fizemos uns resgates assim, são bolsões enormes. Agora, bolsão de sofrimento da Segunda Guerra Mundial, câmara de gás dos nazistas, bolsão de sofrimento de escravos, isso aí é rotineiro. Eu indo para Goiatuba, eu sempre passo no, lógico, é muito campo, né, de plantação, essas coisas, e eu olho para a esquerda indo, eu tenho a sensação que caiu um avião ali, que morreram pessoas ali, sabe? E eu sempre falo, oh, Senhor, resgata o povo, né? Talvez só ali perdida, andando até hoje, não acharam o caminho e volta. Na volta é incrível, eu nunca consigo identificar onde que é o espaço, mas sempre que eu estou indo sentido São Paulo, é o lado esquerdo, que não é o lado que eu estou indo, que me chama a atenção. E aí eu fiquei sabendo que ali perto tem aquele, onde a prima do Marcos faleceu, Lago das Brisas, né? Que a prima do meu esposo faleceu de acidente de helicóptero lá, faz 2 anos. E eu falei, gente, será que é nesse lago? Qualquer dia eu acho que eu vou lá, né? Mas eu falo assim, eu vou sozinha caçar o quê? Sabe assim? Mas eu me sinto meio que sendo chamada. Chamada para socorrer. É uma cidade que eu não conheço ninguém, que eu nunca visitei, entendeu? E aí nessa hora eu fico pensando, o que será dessas intuições? É diferente para o meu conhecimento. Aí eu só dou umas rezadas mesmo. Vai, pode pedir à equipe espiritual que trabalha com você para vocês irem lá em Desdobramento fazer esse resgate. Igual o nosso, 90% dos trabalhos que nós fazemos no Ser Humana é em Desdobramento. Eu vejo até o número do aviãozinho. Pois é, não, vai lá e faz esse resgate. Pede a equipe que trabalha com você para ir lá fazer esse resgate. E vai, pede eles, pede proteção, cria todas as egrégoras de proteção e vai, ok? E já teve algum manifestante do SESI que aconteceu aqui? Algum bolsão do passado? Sim, já teve manifestação, e inclusive porque, nossa, é fantástica a história, é meio longa, então eu acho que a gente pode até terminar a aula, que aí depois eu conto para vocês, tá ok? É uma história muito, mas muito bonita mesmo. Porque é dessa região. Fantástico. Então vamos fazer o encerramento então. Nós terminamos o conteúdo da 7ª e 8ª aula, que são as leis da apometria. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre as técnicas apométricas. Aí vai ser um pouco mais demorado, por isso nós vamos, com certeza vai levar mais aulas para poder a gente passar todas as técnicas para vocês. Tá ok? Muito obrigado a todos, gratidão. Não vou mais ser amiguinha dele. A gente pode dividir mais aulas também.